Olá, alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Adriele e nessa aula nós vamos falar sobre a Era Napoleônica e o Congresso de Viena, parte do capítulo 4, entre as páginas 66 e 74. Sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem, fiquem atentos para as orientações, tá bom? Então, antes de eu começar a falar da Era Napoleônica, no vídeo de explicação da Revolução Francesa, eu esqueci de falar sobre um ponto importante para vocês entenderem. Então, lá em 1792, no tempo da Convenção Nacional, que foi governada pelo Robespierre. Então, o Robespierre, para se livrar, né, de todos os laços religiosos, ele resolveu fazer um calendário novo. O calendário é chamado de Calendário Republicano Francês, tá? Durante o período revolucionário, esse calendário ele vai simbolizar a quebra da ordem antiga, ok? E aí, o calendário francês ele vai ser criado para que todos os vínculos com a religião e com os dogmas antigos eles sejam quebrados, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui. O ano ele vai começar no equinócio de outubro, tá? Em 22 de setembro, que é lá no hemisfério norte, que é a data da proclamação da República Francesa. E os nomes dos meses, eles vão ser alusivos às condições climáticas da França daquela época, tá? Vão ser correspondentes ao ciclo agrícola da região francesa. Então, ó, o outono ele vai começar em 22 de setembro e vai até 21 de outubro. Ele vai ser chamado de vindemiário. Aí depois vai começar o mês de brumário, que é 22 de outubro a 20 de novembro. Depois, o mês de frimário, que é 21 de novembro a 20 de dezembro, tá? Aí o inverno vai se chamar nivoso, que é 21 de dezembro a 19 de janeiro, pluvioso, que é de 20 de janeiro a 18 de fevereiro, ventoso, que vai de 19 de fevereiro a 20 de março, e aí a primavera, primeiro mês, germinal, 21 de março a 19 de abril, floreal, 20 de abril a 19 de maio, Praial, 20 de maio a 19 de junho. E aí o verão, né? O verão começa com o mês de Messidor, de 19 de junho a 18 de julho, Termidor, 19 de julho a 17 de agosto, Frutidor, 18 de agosto a 20 de setembro, tá? Então, essa é uma informação que eu esqueci de passar no vídeo antigo sobre a Revolução Francesa. E por que eu estou passando aqui? Porque em 18 de Brumário, mais ou menos entre o dia 9 e 10 de novembro de 1799, Napoleão vai dar um golpe de Estado. Então, para vocês entenderem mais ou menos que o calendário deles era diferente do nosso, por isso que tem esses nomes diferentes aí, tá? Eu vou começar agora com a Era Napoleônica. Então, nessa parte dos nossos estudos, nós vamos falar sobre o Napoleão Bonaparte, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre ele e aí nós vamos começar a trabalhar todo o tempo que ele governou a França. Então, primeiro, Napoleone de Bonaparte. Ele nasceu na ilha de Córcega, tá? Em 15 de agosto de 1769. Com 15 anos, ele é admitido como cadete na Escola Militar de Paris. Aos 16, ele já vira tenente do exército francês, tá? E esse período ele vai consolidar o seu poder, ou seja, ele vai planejar e executar uma política de conciliação, ou seja, ele vai tentar agradar todos os grupos da sociedade francesa. O Napoleão, ele é um homem de estatura baixa, porém, ele ganhou muitas batalhas durante a Revolução Francesa, e isso fez ele ascender na França revolucionária, né? No tempo do Diretório, como o herói da nação francesa. Isso vai engrandecer demais a imagem de Napoleão e também vai consolidar o poder dele na França e fazer com que ele tenha o apoio da grande maioria da população francesa.
Então, o que eu falei para vocês, no golpe de 18 Brumário, tá? Que segundo o nosso calendário, que é o gregoriano, é o dia 9 e 10 de novembro de 1799, o Napoleão, ele vai dar um golpe de estado, ou seja, ele vai destituir o governo da França naquele momento, em 1799 seria dirigido, governado pelos girondinos, que era um grupo menos radical, tá? Como principal característica desse golpe, ele vai tentar obter apoio da burguesia, que naquele momento era a classe mais forte na França, tá? E ele também vai ter o apoio da população mais pobre, de todas as classes sociais. Então, o governo de Napoleão, ele vai ser dividido em duas fases, tá? Ele vai se iniciar em 1799 e vai até 1815, tá? A primeira fase é conhecida como consulado, que vai de 1799 até 1804, e a segunda fase, que é a mais conhecida, a mais popular, é o império, que vai de 1804 até 1815. Agora nós vamos falar sobre o período do consulado. Quais foram as reivindicações do Napoleão nesse momento? O consulado, o primeiro governo de um político, ele é muito importante para que ele construa as bases da política dele, ou seja, é nesse momento que ele vai estabelecer quem vai apoiar as suas medidas, quem vai aprovar as suas leis, né? Então, é nesse período que ele vai construir a base do governo e vai procurar o equilíbrio entre a burguesia e a população, né? Entre as mudanças que ele faz na França, eu vou destacar as características de cada campo. Então, os aspectos políticos, aspectos sociais, econômicos, para vocês entenderem um pouquinho. Então, agora eu vou trabalhar os aspectos políticos, tá? Durante o governo do consulado, existiam 3 cônsules, tá? Então, aí tem a fotinha deles, o Jean-Jacques Regis, que é o primeiro da foto, o segundo, Regis de Cabaceres, o segundo, Napoleão Bonaparte, e o terceiro, o Charles François Lebrun, tá? Então, a França ela vai ser governada por esses 3 cônsules. Porém, Napoleão Bonaparte vai ser o primeiro cônsul e ele vai determinar as decisões na França. Os outros 2 cônsules eles vão ter um poder meio que consultativo, tá? Então, é nesse momento que a figura do Napoleão vai surgir como um poder forte na França e um poder que pode transformar as vidas dos franceses. Então, o consulado, ele vai ser um órgão executivo, tá? Então, ele vai executar as leis. O Napoleão, ele vai ser o primeiro cônsul. Então, o que ele fez? Então, vamos lá. O que ele podia fazer? Ele pode propor leis, declarar guerra, firmar acordos de paz, nomear funcionários para os departamentos administrativos. E vai ser exatamente isso que ele vai fazer, tá bom? Agora, os aspectos econômicos, tá? O Napoleão, ele vai precisar melhorar a economia da França. Lembrando que, durante a Revolução Francesa, a economia francesa ela estava em crise, uma crise terrível, desde o século XVII, né? Veio se arrastando lá do século XVII, passou pela Revolução Francesa, e quando Napoleão assume o poder, ele vai assumir a França na miséria, tá? Então, ele vai tomar algumas medidas para proteger a economia do país. Então, ele vai criar o Banco da França para proteger a moeda francesa, né? Ele vai controlar a emissão de papel moeda para evitar o aumento demasiado de todos os preços dos produtos, principalmente os produtos básicos, né? Com essa medida, ele vai agradar a população. Tá? Ele vai criar o franco, eu coloquei aí na imagem para vocês como que é um franco, que é a moeda francesa, era o padrão monetário, tá? E ele vai criar tarifas protecionistas. O que é isso? O que é uma tarifa protecionista, tá? O protecionismo, ele é uma doutrina, ou seja, uma teoria que prega um conjunto de medidas que devem ser tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas
de um país, tá? Ela vai reduzir e vai dificultar ao máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira. Então, nesse momento, olha que característica muito legal econômica do governo de Napoleão, tá? Ele, nesse momento, pensando que ideias iluministas que concordavam ali com a livre concorrência, o Napoleão ele não concorda com isso. Tá? Então, essas medidas protecionistas vão evitar com que a França compre muito mais do que venda, tá bom? Ela vai evitar esses produtos e a concorrência estrangeiras, tá? Essa teoria, ela é utilizada por praticamente todos os países desse período, tá? Em maior ou em menor grau, independente aí de como que tenha sido a economia deles. É uma característica do período, não só da França. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos sociais desse primeiro governo do consulado, tá? Do Napoleão. Então, ele vai escrever o código napoleônico, tá? Vai ser o Código Civil francês, ok? Ele ortoga, né? O Napoleão Bonaparte ele escreve esse código e ele vai entrar em vigor em 21 de março de 1804, tá? Ele vai ser aprovado legalmente 3 dias depois, tá? O livro ele vai reunir as leis ligadas a todos os direitos civis. Gente, esse código ele é a base para os códigos civis das sociedades modernas, tá? De agora, inclusive. O que ele vai falar entre as coisas mais importantes, né? Ele vai abolir definitivamente o privilégio do clero e da nobreza, tá? Ele vai proteger a propriedade privada e ele vai dar igualdade a todos os cidadãos franceses perante a lei. Então, lembra aquela frase famosa? Todos os cidadãos são iguais perante a lei? Ela veio do Código Civil Napoleônico, é muito importante vocês saberem isso. Isso aí cai em vestibular, cai em cursinho, ETEC, em tudo que vocês imaginam, né? Então, grande parte desse código, ele vai tratar do direito privado e do direito das obrigações, tá? Que vão vigorar na França nesse período. Esse código ele vai ter uma duração muito duradoura durante a história de Napoleão, tá? E ele vai ter como principal objetivo reformar o sistema legislativo francês. Ele vai seguir os princípios da Revolução de 1789. Tá? Antes desse código escrito por Napoleão, a França ela não tinha um conjunto de leis assim propriamente dito, né? E porque as leis elas eram baseadas em cima dos costumes locais, tá? Então, vai haver aí uma questão de isenção de impostos, e com o Código Civil Napoleônico, todos os cidadãos, independente das classes sociais, eles vão ser julgados perante a lei, eles vão ser iguais perante a lei, tá? Isso aí vai ser uma contribuição muito importante para a França e para o mundo, tá bom? Então, outra medida muito importante, outro aspecto social muito importante durante o primeiro governo do Napoleão é que ele vai criar o conceito de museu, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do Museu do Louvre, que fica em Paris, é o museu mais famoso do mundo praticamente, né? E ele vai criar o Museu do Louvre, que antes era um palácio que seria residido por nobres. Ele vai abrir esse museu para as pessoas, para os populares, se sentirem parte do governo francês e também para reforçar a ideia da revolução. Ele vai encher esse palácio de obras, tá? De objetos da nobreza. Ele vai começar a investir em estudos em outros países, ok? Ele vai também saquear obras históricas durante as guerras napoleônicas e trazer essas obras históricas para o Museu do Louvre. Hoje, nós podemos encontrar no Museu do Louvre Leonardo da Vinci, Michelangelo, entre outras obras muito consagradas, tá? Toda a obra egípcia, a gente vai ver mais para frente, que ele invadiu, por exemplo, o Egito. Ele trouxe
porção de obras de lá, o Louvre ele é cheio dessas obras, tá? E o que ele vai demonstrar com isso para a população? Ele vai demonstrar para a população que a revolução foi boa, né? Quando ele deixa a população entrar dentro de um palácio que seria residido por nobres, ele vai mostrar para a população o luxo em que eles viviam, os privilégios em que eles viviam, né? Ele vai reforçar a sua imagem pessoal, engrandecer a sua imagem pessoal como um herói da população, de todos da população, né? Ele vai demonstrar ao povo que eles podem ter acesso ao luxo dos nobres, tá? Ele vai investir na educação e o Napoleão ele vai monopolizar a cultura, ou seja, ele vai controlar a cultura, tá? Ele vai pagar muitos pintores para fazerem pinturas dele, né? Retratando o Napoleão como um herói mesmo, como superior. Isso tudo faz parte de um plano de propaganda pessoal para obter e reforçar o apoio do povo em todas as classes sociais. Então, ó, agora o aspecto religioso. Em 1801, ele assina uma concordata entre a igreja e o Estado, tá? O que é essa concordata? É como se fosse um contrato entre igreja e Estado. Quais são os termos que serão decididos nesse documento? Então, o catolicismo, ele poderia ser exercido dentro do território francês pela maioria dos franceses, porém, a religião, ela não será mais a religião oficial da França, tá? A partir deste momento, a França, ela passa a ser um país laico, ou seja, sem uma religião definida. Então, todos os religiosos vão poder fazer os cultos religiosos que eles quiserem nesse momento, e ele faz isso em respeito aos protestantes que residiam na França, tá? O imperador, ele vai nomear os bispos, porém, o Papa, ele pode expulsar esses bispos, tá? A partir daí, o Estado ele iria arcar com as despesas e o subsídio do clero, tá? E a igreja ela renunciaria a todas as reivindicações dos territórios tomados pela França desde 1790. Tá? E aí, novamente, lembra aquele calendário que eu falei do republicano? A partir deste contrato, deste documento, o calendário gregoriano, ele volta a vigorar na França, normalmente vai esquecer aquele calendário lá, tá? Com as datas das estações do ano na França, tá? Também eu esqueci de falar naquele slide sobre o calendário. Além de mudar o calendário para não fazer menção à religião, os jacobinos, eles trocam todos os nomes de ruas que tinha nome de santo na França por nome de estações do ano, por nomes que não eram ligados à religião, tá? E aí, gente, em 1804, o Napoleão ele tinha como costume fazer muitos plebiscitos, fazer uma pergunta à população, a população ia lá e votava, tá? Em 1804, ele vai fazer um plebiscito perguntando se ele deveria ser o imperador soberano da França. E ele vai ser eleito com 60% dos votos, tá? Então, ou seja, a população vai clamar imperador, vai clamar Napoleão imperador da França. E é a partir daí que se inicia o Império, tá? Em 1804, o Império Napoleônico. Antes da gente começar a falar do Império, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Napoleão e o Beethoven, tá? O Beethoven, ele é um músico incrível, tá? E ele escreveu muitas sinfonias, ele é conhecido no mundo inteiro, tá? Na música clássica. E, bom, ele era um admirador de Napoleão nessa primeira fase do consulado, tá? Então, antes da gente começar a falar do Império, eu vou falar dessa transiçãozinha aí. Então, o Napoleão, ele vai demonstrar que o povo pode ter acesso ao luxo dos nobres, né? Ele vai investir na educação e vai monopolizar a cultura, tá? Então, o que acontece? O Beethoven ele vai admirar muito as atitudes de Napoleão e ele vai escrever a Terceira Sinfonia em homenagem a Napoleão.
tá? Porém, no dia que ele escreve, que ele faz essa sinfonia, que uma música vai tocar aí já, depois que eu falar, o Napoleão, ele se declara imperador soberano da França. E aí eu trouxe um pouquinho do textinho para ler para vocês qual foi a reação do Beethoven, tá? Então, ó, vi uma cópia da música sobre a mesa dele com a palavra Bonaparte, escrita no canto superior da página, e no inferior, Ludwig van Beethoven. Fui o primeiro a informá-lo de que Bonaparte se proclamara imperador, e ele se enraiveceu, exclamando: então ele não passa de um ser humano comum? Agora também pisoteará todos os direitos dos homens e cuidará somente de sua própria ambição. Beethoven foi até a mesa, tomou a página inicial e rasgou-a em 2 pedaços, atirando-a ao chão. Então, a partir desse momento, alguns artistas e esses 40% que não votaram no Napoleão para ser o imperador, que não concordavam realmente com a proclamação dele imperador, né? Se indignaram, artistas, políticos, entre outras áreas da sociedade. Aí eu trouxe para vocês a imagem, ela é muito conhecida, foi feita por Jacques Louis David, tá? Ela representa a coroação do Napoleão e se ouviu falar aí por muito tempo que Napoleão teria tirado a coroa da mão do Papa e se autocoroado, tá? Isso aí é uma ilustração, na verdade não quer dizer que foi exatamente assim, tá? Ela representa a separação da igreja, tá? Do Estado francês. Gente, quando eu falo Estado francês, Estado, o que é Estado? Estado é o código de leis, é a Constituição. Sem um código de leis, hoje, na política moderna, sem um código de leis, um Estado, um país, ele não pode funcionar adequadamente. Então, quando eu falo separação do Estado, quer dizer que agora não existe mais no código de leis os privilégios da igreja, tá? Então, essa imagem, ela simboliza a independência do Estado francês da religião, ok? Porque era de costume no antigo regime o Papa ir coroar os reis, os monarcas, né? Simbolizando de que o monarca tinha que estar submetido à religião. Então, quando o Napoleão ele se desvincula da religião, ele mostra de que não, a partir de agora a religião se submete ao Estado. O Estado não se submete à religião. Então, essa imagem ela ilustra a separação da Igreja e do Estado francês. Então, agora se inicia a nova fase do governo de Napoleão, que é a fase do Império, que vai de 1804 a 1815, tá? Antes de começar a falar disso, eu gostaria que vocês vissem essa imagem aí. O nome desse monumento se chama Arco do Triunfo, tá? Ele é um monumento localizado na cidade de Paris e foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão. Então, eu coloquei aí para vocês observarem, tá? O Império. Quais são as características do Império, tá? Então, vamos lá. É isso que define o Império de Napoleão. Então, primeiramente, a expansão militar, tá? A ambição de Napoleão de dominar o mundo, ok? O governo do Napoleão, ele vai governar como um déspota esclarecido, ou seja, ele vai aderir a alguns conceitos iluministas, mas em outros momentos ele vai ser totalmente tradicional e autoritário. Em 1803, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, elas vão se unir contra a França, tá bom? Então, esses 3 aspectos, eles vão definir praticamente o Império do começo ao final, mas eu vou falar dos outros aspectos para vocês. Então, antes de falar algumas coisas que Napoleão fez, né, durante o Império, primeiro eu vou definir aqui para vocês quem eram os inimigos de Napoleão. Então, 2 coisas desagradavam Napoleão. Então, primeiro, países absolutistas, tá? Que ainda estariam no regime antigo, submetendo a maior parcela das suas populações a sustentar o privilégio das outras classes sociais, né? Da elite. Quem eram esses países? Áustria, Rússia e Prússia.
tá? E segundo, países desenvolvidos industrialmente, porque o Napoleão, ele começou a modernizar a França e industrializar a França. Porém, olha só, a Inglaterra era a pioneira na industrialização, lembra da Revolução Industrial? Então, a Inglaterra, ela tinha vários parceiros comerciais, e esses parceiros comerciais, logicamente, que não iriam comprar da França. Então, a Inglaterra, ela passou a ser inimiga da era napoleônica, do Império Napoleônico, justamente porque ele não concordava com a livre concorrência. Ó, vou fazer um exemplo para vocês. Tem uma rua, eu vou abrir uma padaria. Eu abri minha padaria, tô vendendo bem. Só que aí do outro lado da rua abri outra padaria, tá? Só que essa padaria, ela tem ela é um pouco mais barata que a minha, então eu perco os meus clientes para essa padaria. Tá? Na livre concorrência, o que eu teria que fazer? Eu teria que deixar a minha padaria, os meus preços, os meus produtos melhores que a outra padaria, para que eu pudesse recuperar os meus clientes. No caso de Napoleão, se ele fosse o dono da minha padaria, ele ia lá e destruía a outra padaria. Tá? Então, esse exemplo é muito interessante para a gente entender que, ao invés de Napoleão fazer os produtos dele serem melhores em qualidade, em preços, né, em entregas, não, ele não queria fazer isso. Então, ele simplesmente declarou guerra à Inglaterra, porque a Inglaterra tinha parceiros comerciais gigantes, né, na Europa toda e principalmente na América, e aí ele não concordava com a livre concorrência. Então, por que Napoleão não invadiu a Inglaterra logo de cara? Tá? Vamos lembrar lá da geografia. A França e a Inglaterra, elas são separadas por um canal chamado Canal da Mancha, tá? É uma pequena porção de mar, né, que separa uma da outra. Porém, a marinha inglesa era bem ali onde ela ficava. O Napoleão, ele podia ter exércitos maravilhosos, só que na marinha, a Inglaterra estava anos-luz à frente, muito melhor. Então, por esse motivo, ele não se atreveu a invadir a Inglaterra, porque certamente ele iria perder. Lembrando que o território da Inglaterra, ele é uma ilha, né? E a França está na porção continental da Europa. Por esse motivo, ele não invadiu a Inglaterra. Porém, o que ele fez? Ele invadiu os países ao redor da Inglaterra, ou seja, os países parceiros da Inglaterra, né? E aí que nós vamos entrar com Portugal, Espanha, tá? Áustria, Rússia, Prússia, e eu vou falar mais pra frente deles. Então, nessa disputa industrial e militar entre França e Inglaterra, nessa disputa para a soberania, o Napoleão ele vai decretar o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É uma medida militar, ok, que vai ameaçar os países parceiros, os países europeus, que se continuarem mantendo relações comerciais com a Inglaterra, eles serão invadidos pelo exército de Napoleão, que era muito temido na Europa. O exército de terra de Napoleão era temidíssimo na Europa, tá? E por que ele fez isso? O objetivo dele era, tá, fazer com que a Inglaterra perdesse todos os seus parceiros comerciais e que, né, cedesse esses parceiros comerciais para a França e que ela venha a abrir falência. Porém, a Inglaterra tem uma marinha muito forte, uma estratégia militar muito forte, ela se uniu a vários parceiros, e aí a gente vai ver nos próximos slides o que vai acontecer. Então, ele vai invadir a Áustria, tá? E ele vai conseguir vencer as tropas austríacas, aí é uma ilustração dessa invasão, tá? Por onde o exército napoleônico passava, ele detonava tudo, era bem complicado. Os países que foram invadidos por eles sofreram inúmeros prejuízos, tá? Mas que lá no Congresso de Viena esses prejuízos eles vão ser ressarcidos, mas aí é uma ilustração da invasão de Napoleão à Áustria, tá? Ao redor de
É muito legal essa ilustração, dá uma olhadinha. Então, mais uma vez, eu quero que vocês observem essa pintura, né? Que as pinturas de Napoleão, elas vão representar ele como um herói, né? Como uma divindade, como um herói do povo. Ele vai manipular, pagar pintores aí para fazer essas pinturas com a alusão de que ele era superior, olhava as pessoas de cima. Nessa pintura aí, ela tem quase 2 metros de altura, então quem olha tá embaixo de Napoleão, é como se ele olhasse para a pessoa embaixo, tá? Essa pintura ela foi feita pelo Jacques-Louis David, é a passagem de Napoleão e de seu exército pelos Alpes austríacos em 1800. Então, agora vamos começar os períodos de guerras napoleônicas, tá? Que vai começar em 1805 e ela vai até 1815, tá? Então, ele vai invadir vários países aliados à Inglaterra, vai decretar bloqueio continental, alguns vão aderir, outros não. Nós vamos falar porque isso vai ter consequência no Brasil, tá? Vai ter consequência, inclusive, indiretamente na independência do Brasil, tá? Porém, em 1812, apesar de ter obtido várias vitórias, em 1812, o Napoleão ele vai invadir o território da Rússia, tá? Porém, os russos eles passavam por uma crise econômica, realmente. Lembrando que o território russo ele é um território muito extenso, tá? E ele tá bem ao norte, então os invernos lá são muito rigorosos. E ele vai ser derrotado, vai ser a primeira grande derrota do Napoleão em 1812, tá? Ele vai ser vencido, os historiadores chamam de pelo General Inverno. Por quê? Os russos eles podiam não ter as melhores armas, eles não terem as melhores táticas, mas eles tinham alguma coisa a seu favor, né? Que era o inverno. Então, conforme as tropas napoleônicas elas avançavam no território russo, os soldados russos eles iam se afastando e por onde eles passavam, eles pegavam toda a comida, evacuavam as cidades e tacavam fogo em tudo que sobrava. Então, quando o exército napoleônico chegava nessas regiões, eles não tinham suprimento, né? Não tinha comida, não tinha como sobreviver. Então, Napoleão perdeu pela fome, pelo frio e pela morte dos seus soldados. E a Rússia foi vitoriosa nessa batalha. É muito interessante essa tática de terra arrasada. Ela foi usada lá em 1945 pelo exército nazista. Quer dizer, não foi usada pelo exército nazista, foi usada pela Rússia contra o exército nazista e o exército nazista também vai perder, né? Lembrando aí, tô fazendo alusão do exército nazista, porque o Hitler, ele admirava muito Napoleão, mas ele deveria ter estudado essa parte da história, que os russos, eles têm uma boa tática contra invasores no seu território, que é a tática da terra arrasada. Então, eu trouxe para vocês esse mapa, né, de 1789 para mostrar alguns conceitos do que eu estou falando anteriormente para vocês. Então, ó, nessa partezinha aqui em amarelo que eu vou mostrar para vocês é o Canal da Mancha. Ó, eu vou circular aqui para vocês o Canal da Mancha, tá? Que é aquela porção de mar entre França e Inglaterra. Aí vocês vão conseguir ver todos os territórios que foram invadidos e anexados pelo Napoleão. Tá vendo que o Napoleão ele anexou muitos territórios? Porém, ele ganhou muitos territórios, mas ele se isolou, né? Ele se privou de aliados militares, de aliados políticos. Isso aí foi o maior erro que ele cometeu nessa região. Então, a França ela vai invadir a Espanha, tá? Na verdade, ela invade a Espanha por quê? Porque Portugal é um parceiro comercial da Inglaterra. A Inglaterra é uma parceira comercial de Portugal. A Inglaterra fornece muitas mercadorias, em especial para as colônias portuguesas que tinham aqui na América. E Portugal vai se negar a
aderir ao bloqueio continental. Então, Napoleão ele vai invadir a Espanha para chegar até Portugal. Chegando na Espanha, ele vai destituir o rei e vai colocar o irmão como rei da Espanha, e aí ele vai invadir Portugal, tá bom? Ele vai invadir o Império Austríaco, tá vendo que para ele passar para a Rússia aqui, ó, ele necessita invadir o território austríaco. Bom, então Napoleão vai perder aquela batalha com a Rússia, né, por conta do General Inverno, e aí ele vai ser preso, vai ser exilado para a ilha de Elba, que fica na Itália, tá? Ele vai ficar alguns anos na ilha de Elba, porém ele consegue fugir. Mas antes disso, quando Napoleão é preso, o irmão do Luís XVI, o Luís XVIII, ele vai ser entronado novamente pelos girondinos, tá? Porém, ele vai governar esse tempinho com a insatisfação popular, né? Os populares não vão gostar dele, já que o Napoleão era o herói francês. Tá? Napoleão ele vai fugir do exílio da ilha de Elba e vai voltar para Paris e assumir o posto de imperador novamente. Porém, quando ele assume esse posto de imperador, ao invés dele querer fazer uma política de alianças, né, se reconciliar com a Inglaterra e com alguns países ali, com os países que estavam contra ele antes dele ser preso, não. O Napoleão ele vem com sede de vingança. E aí, o que acontece? Em 1815, a Rússia, a Áustria, a Prússia e a Inglaterra vão vencer o Napoleão na Batalha de Waterloo, na Bélgica, tá? Novamente ele vai ser preso, porém desta única vez, esses países aliados, eles não vão querer Napoleão dentro do continente europeu. Eles vão exilar o Napoleão muito longe, que é na ilha de Santa Helena, que fica no continente africano, tá? Então, Napoleão ele vai sofrer a segunda grande derrota e a derrota definitiva para o seu governo, infelizmente, assim, felizmente e infelizmente, porque o povo francês vai se entristecer demais com isso que aconteceu. Aí é uma ilustração da Batalha de Waterloo de 1815, né? O exército francês com o exército austríaco, prussiano, Rússia e inglês. Então, o Império do Napoleão em 1815 ele já tinha acabado, né? Então, ele vai ser exilado, vai ser preso 2 vezes e na última prisão dele, em 5 de maio de 1821, o Napoleão ele vai morrer. Algumas fontes históricas dizem que ele morreu de úlcera provocada por uma má dieta. Outras fontes históricas dizem que ele teve sífilis, outras falam aí que ele se matou. Então, mas a fonte mais confiável é que diz que ele adoeceu de úlcera, né, provocada por uma má dieta. Então ele vai falecer e aí é o fim realmente da era napoleônica, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre o Tratado de Viena, o Congresso de Viena, tá? Que vai acontecer entre 1814, final de 1814, até 1815, tá? O Congresso de Viena, ou Tratado de Viena, ele vai ser uma reunião, né, entre os países aí que foram vencedores das batalhas contra Napoleão, tá? E eles têm como objetivo reorganizar os limites territoriais da Europa, porque Napoleão bagunçou tudo ali, os limites fronteiriços de cada país. Então, quem são esses países vitoriosos? A Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia. Agora eu vou falar um dado importante, tá? Apesar de Portugal ser aliado à Inglaterra, Portugal não foi considerado vitorioso. Por quê? Em 1808, tá? Quando Napoleão ele vai invadir o território português, o rei, né, a família real, ela vai pegar as suas coisinhas e vai vir para o Brasil, né? E aí em 1814, 1815, quando há esse Tratado de Viena, eles vão falar assim para o rei de Portugal: bom, mas você fugiu,
Você não estava na batalha, você não venceu, você fugiu, você é um fugitivo. E aí o que acontece, né? O Dom João VI, que era o rei do Brasil, o rei de Portugal na época, ele vai dar o título do Brasil de Reino Unido de Portugal a Algarves, né? Então ele vai falar, não, eu não fugi, eu fui para o meu próprio reino, só que eu estava, né, além do Oceano Atlântico. Então essa informação é importante para vocês verem aí como Napoleão ele influenciou indiretamente também nas medidas que foram adotadas aqui no Brasil, tá? Voltando ao Tratado e ao Congresso de Viena. Quais foram os princípios que foram definidos nesse momento? Então, dois grandes princípios, né? O princípio de legitimidade. O que é isso? Os territórios que teriam sido anexados pelas conquistas de Napoleão, lhes seriam devolvidos aos seus devidos monarcas, tá? É aí onde entra Dom João VI. Por esse motivo, em 1820, o Dom João VI ele volta para Portugal, porque senão ele ia perder ali o posto dele de monarca de Portugal, tá? Então, é o princípio de legitimidade, né? Você é dono legítimo daquela terra, então o Congresso de Viena, o Tratado de Viena, ele seguiria aí a legitimidade dos monarcas da Europa. Segundo princípio, tá? O princípio de equilíbrio europeu, tá? O que é isso? Vai se formar aí a Santa Aliança, que é uma aliança política entre a Áustria, entre a Rússia e entre a Prússia, tá? O príncipe austríaco, ele vai desenvolver essa aliança entre essas três potências, tá? Para propagar a paz mesmo, né? O equilíbrio europeu era um acordo de que eles não iriam entrar em guerra, né? Para evitar guerra, evitar a fome, evitar disputas comerciais, militares, violência e tudo mais, tá? Vamos lá. Então, eu trouxe aí para vocês, né, o mapinha de como ficou a Europa após o Congresso de Viena em 1815, tá? Olha, vocês vão observar que vários territórios que naquele mapinha lá que eu passei para vocês, eles vão ser devolvidos aos seus monarcas de origem, em especial aqui onde eu estou circulando de azul, tá? Que foram territórios que foram dominados aí pela França. Agora vamos ver as consequências do Congresso de Viena, tá? O que aconteceu aí nesse acordo com esses países que eram as potências europeias, as potências mundiais da época. Então, a Rússia, ela vai anexar uma parte da Polônia, da Finlândia e da Bessarábia. A Áustria, ela vai anexar a região dos Balcãs. A Inglaterra ficou com a estratégica ilha de Malta, o Ceilão, a colônia do Cabo, o que vai garantir o controle das rotas marítimas no mar Mediterrâneo, tá? O Império Otomano, ele vai manter o controle dos povos cristãos do sudeste da Europa, tá? O Reino Unido, ele vai controlar Portugal, Brasil e Algarve. A Suécia e a Noruega, elas vão se unir, tá? A Prússia, ela vai ficar com a parte da Saxônia, tá? Da Westfália, da Polônia e com as províncias do Reno, tá? Como consequência. Agora eu vou chamar a atenção aqui para vocês. O Congresso de Viena, a era napoleônica indiretamente, o Congresso de Viena diretamente, eles também vão contribuir para ser um fator de início e de início, né? Um fator que vai contribuir para a Primeira Guerra Mundial, tá? Lembrando que essa região aqui, ó, dos Balcãs, vai ser uma região muito disputada, tá? Pelos europeus, onde eu tô circulando aqui. Então, vai ser um fator contribuinte para a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer 100 anos depois. Tá? Então, olha como as disputas são antigas e um tema histórico ele vai levar ao outro. Vocês entenderem essa transição, a importância disso,
Então, mais algumas consequências. A Bélgica, ela vai se industrializar e vai ser obrigada a se unir aos Países Baixos, formando o Reino dos Países Baixos. Os principados alemães formarão a Confederação Alemã, com 38 estados. A Prússia e a Áustria vão participar dessa confederação. A Espanha e Portugal não vão ser recompensados com ganhos territoriais, né? Mas tiveram restauradas as suas antigas dinastias. Portugal foi levado a reino. Então, Reino Unido ao Brasil Algarve, tá? Lembra disso. Bom, o princípio da livre navegação do Reno e do Museu, tá? A condenação do tráfico de escravos determinando sua proibição ao norte da linha do Equador, aí já começa, tá? Por que era muito interessante, gente, acabar com o tráfico de escravos, tá? Porque escravos não produziam, não tinham salário. Então, não podiam comprar a mercadoria da Inglaterra. Por esse motivo que a Inglaterra ela vai só intensificar, né, essa perseguição aos traficantes de escravos, ao Brasil, aos países aí que ainda estavam escravizando pessoas, tá? Medidas favoráveis para a melhoria das condições dos judeus e um regulamento sobre a prática das atividades diplomáticas entre os países. Então, queridos, a nossa aula sobre Era Napoleônica vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar uma curtidinha para ajudar a Pro, para ela continuar fazendo essas atividades no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, até a próxima aula. Tchau, tchau.